E aí, galera? Estava escrito nas estrelas: Gabigol vai fazer o gol da vitória do Cruzeiro. E não deu outra. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. O cara entrou, o cara é muito largo. Ele é bom jogador, ele é goleador, a gente não discute isso. Agora ele é largo. Ele entrou, não sei nem quanto, 43 minutos. O jogo foi até 52, se não me engano. Quer dizer, jogou pouco. Ele não tocou na bola. Se tocou, tocou 2 vezes. Né? E o Léo Pereira fez um favor, né, de fechar o jogo. Léo Pereira fechou o jogo. Primeiro gol, o Caio Jorge foi entrando, arrumando, e ele foi chegando e ele virou as costas. O cara chutou e fez o gol. Por que ele não atacou o cara? O cara está vindo, ele está de frente. Ele foi recuando. Quando o cara chutou, ele deu as costas. Aquele lado esquerdo do Flamengo é um lado triste. O Léo Pereira, né, não sabe sair na cobertura, e o Alexandre é terrível na marcação e no apoio. Agora, o lado de cá não, o lado de cá já é diferente, que é o Léo Ortiz, que joga pra caramba, cobre o Léo Pereira bem e ainda cobre o Wesley. E o Wesley tem que se meter mais, mas não pelo meio, pela ponta. Né? Ele entra por ali com o apoio do Gerson. Essa é a jogada principal do time do Flamengo. O apoio dos laterais. Do outro lado é o Alexandre, que não avança. Quando avança é timidamente, né, com a chegada do Arrascaeta. O Arrascaeta no primeiro tempo estava muito bem marcado. Né? Ele e o Gerson são os dois que armam a partida intermediária para dentro da área do adversário. E um pouco mais atrás, chegando para cobrir os dois, o Dela Cruz e o Pulgar. Então, esse é o quarteto do time do Flamengo. Mas esse quarteto não esteve bem. Uma coisinha a mais para o Arrascaeta, uma coisinha a mais para o Gerson. Só que a marcação do time do Cruzeiro, aquilo foi pré-determinado. Ó, esses dois caras jogam assim. Arrascaeta aqui, para receber do meio do campo e partir ou pelo lado esquerdo, pouca coisa pela ponta, mas muito pelo meio, né, ou pela meia esquerda. E do outro lado é o Gerson, fica na lateral. Passa o lateral, ou entra o lateral, ou então vem o Gerson para compor o meio do campo, mas se mete aqui também pela ponta e pelo meio. Pré-determinado, vamos segurar esses dois. Fechando esses dois, a coisa fica complicada, fica mais pesada, né, para o meio do campo levar essa bola na frente para o Pedro e para o Cebolinha. Cebolinha deu um chute, como ele faz sempre e muito bem, mas tem que fazer mais vezes. Ele entra na diagonal e bate. Já fez vários gols. Ou então mete uma tabela. E ele fez outros muito pouco. 2 ou 3 vezes anotado aqui. É muito pouco. Estava bem marcado? Estava. Tinha sempre uma cobertura. Por isso é que eu estou dizendo que o esquema do Cruzeiro, e o Cruzeiro, quem viu jogar o Cruzeiro aí essas várias vezes, totalmente diferente do jogo de hoje. Ele não entrou de peito aberto, embora estivesse dentro da casa dele, ele não entrou de peito aberto com o Flamengo. Ele segurou. Aí ficou com Caio Jorge, né, para o primeiro lançamento, ou para o toque, tá certo? Aí os outros chegavam os laterais, chegavam os meias, chegavam os homens mais plantados, no caso o Lucas Silva e o Romero, principalmente o Romero, mas atenção redobrada. Chegava ali, entrava no campo do Flamengo, aí começava o jogo dele. Perdia a bola, 2 ficavam lá, os outros voltavam, exatamente para segurar o toque de bola rápido do Flamengo ou o contra-ataque, o lançamento para os homens de frente. Então, esse foi o Cruzeiro que entrou
pré-determinado. Se o Cruzeiro jogar o resto do campeonato, ele não jogou dessa maneira. Então ficou altos e baixos. Tá certo? Agora, aí ele enfrentou o Flamengo dessa maneira. Se ele jogar daqui para frente dessa maneira, vai ser difícil de ganhar dele. Hein? Vai ser difícil de ganhar do Cruzeiro. Se essa montagem continuar. Eles correram também pra caramba, né? Porque tiveram que jogar muito e correr muito atrás do time do Flamengo. Então, você vê aqui o gol do Arrascaeta, o gol do empate aos 43 minutos, foi uma jogada que veio do lado esquerdo. Cruzamento, Gerson do lado direito, é o que nós estamos discutindo. Gerson do lado direito dominou, e o homem de meio do campo que tem que chegar era o Arrascaeta. Não pela meia esquerda. Ele entrou por aqui pela meia direita, sem marcação. Que a marcação deve ter ficado lá, na hora que ele saiu de lá, entrou aqui. E o Gerson olhou para ele. Ele deu uma curva na bola, né? Por mais Cássio, grandão, né, que seja, não ia conseguir pegar aquela bola. Foi lá no ângulo. O empate do jogo. Agora, segundo tempo. O time do Flamengo fez algumas alterações que não surtiram efeito. O Flamengo jogou muito mal no segundo tempo em relação ao primeiro. Ele tirou o Gerson, botou o Luiz Araújo. Tirou a Arrascaeta, botou o Juninho. Aí eu já acho errado. Não tenho nada com isso, mas acho errado. Você não pode tirar os dois que pensam. Tira um e não tira o outro. Porque sobrou tudo pro Dela Cruz e pro Pulgar. Pulgar é mais marcação. Dela Cruz acompanha a marcação. Mas fica muito pesado para ele comandar tudo. Porque Luiz Araújo não veio ajudar. Ia pela ponta direita ou pela meia direita, como fazia o Gerson. Só que o Gerson veio ajudar como um terceiro homem. Às vezes até como um quarto homem, quando o Arrascaeta faz o triângulo com o Dela Cruz e com o Pulgar. Tá certo? Mas Luiz Araújo não veio. Aí Juninho, no lugar do Arrascaeta, que é mais corredor, lá na frente, saiu o Pedro, então o Michael, que foi um ponto nulo. Pegava a bola e tocava, pegava, nunca ele foi para dentro, nunca. Não sei por que carga d'água. E do outro lado, saiu o Cebolinha machucado, entrou o Bruno Henrique, que ficou com a incumbência de ser centroavante. Também não tocou na bola. Então aqui o Varela, que entrou no lugar do Wesley, só fez um cruzamento. Em compensação, o treinador do Cruzeiro trocou os três de frente. Trocou Matheus Pereira, botou Eduardo, 43 minutos. Tirou o Caio Jorge, botou Bolazier, 43 minutos. 48 minutos. E tirou o Wanderson aos 43, botou o Gabigol. Trocou os três de frente, mas não mexeu no meio do campo, que vinha jogando bem, tocando, marcando, pressionando. Romero, Lucas Silva e o Christian. Mais o apoio do Kaique e do Fagner, eles foram para dentro. Foram para dentro. Trocou tudo, entusiasmo, foi para dentro. E aí o Léo Pereira, mesmo Léo Pereira, da mesma forma, entrava do meio do campo para dentro, Eduardo pelo meio, e o Léo Pereira achou de chutar a perna do Eduardo. E disse que não chutou. Chutou a perna do... Foi a mesma coisa. O primeiro gol ele virou as costas, segundo pênalti, a outra falta para o pênalti, ele chutou a perna do Eduardo. Gabigol foi lá, 51 minutos, bateu mal. E ele estava olhando para o goleiro, ele viu que o goleiro saiu, ele tinha que tocar do outro lado, já que ele está olhando o cara. Ele bateu, a sorte dele é que a rebatida do cara foi mais para ele, Gabigol, do que para o goleiro. Porque se fosse um pouquinho menos, o goleiro ia em cima dele, que o goleiro é grandão também. E aí, a corrida dele foi menor, ele meteu o gol. Aí, como eu disse no início, estava escrito nas estrelas que o Gabigol ia entrar faltando 5 minutos para terminar o jogo e meteu o gol da vitória. Claro que do jogo, eu botei o Arrascaeta primeiro tempo, depois eu gostei muito desse Caio Jorge.
ele pode até entrar junto com o Gabigol, se puder. Mas eu posso até tirar mais um pouco para botar o Gabigol, que fez o gol decisivo. Então o craque do jogo foi o Gabigol. Que aí o endinheirado lá do Cruzeiro, o endinheirado gritou logo depois do gol: contrato renovado por mais 15 anos. E o Gabigol ficou todo satisfeito. Ainda trocou a camisa e pendurou a camisa, né, no pescoço, camisa do Flamengo. E não quis vibrar. Então, Gabigol, próximo dinheiro, não é dinheiro não, próximo o bicho, o prêmio, né? Ou faz-me rir, como diz o Dé, você vai receber lá no Flamengo, porque você não vibrou. Então, e aí a arbitragem, como sempre, é o Wilton Pereira e o Wagner Riway. É 0! Valeu, galera!